Graça e paz, meus irmãos. Amém. Irmão Alexandre, erga a voz em oração, hein? Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Pai, obrigado. Obrigado por mais um dia que nos concede. Podemos estar em tua casa, podemos, a Deus, estar em comunhão com os nossos irmãos, podemos, a Deus, desfrutar um pouco do céu que o Senhor nos dá aqui na terra nesse instante. Porque, ó Deus, lá na eternidade é isso que nós teremos. O corpo de Cristo reunido, uma perfeita adoração, buscando, ó Deus, te conhecer cada vez mais. É isso que a vida eterna é. Conhecer a Ti como Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Obrigado, Pai, porque isso é um privilégio para poucas pessoas. Ajude-nos a valorizar aquilo que o Senhor nos tem dado. Nós muitas vezes somos ingratos porque não conseguimos ver a grandeza da Tua majestade em tudo aquilo que o Senhor faz. Não apenas pelas coisas que o Senhor faz, mas por tudo que o Senhor é como ser. Ajuda-nos, ó Deus, a querer Te conhecer mais profundamente. Ajuda-nos a termos interesse nos Teus atributos, a entendermos melhor, ó Deus, o que a Tua palavra nos ensina acerca de todo o Teu caráter santo. Muito obrigado, Deus, pelos irmãos que nos chegaram. Queremos orar para aqueles que não vão poder vir. Queremos orar também para aqueles que estão a caminho. Que o Senhor possa estar ajudando aqueles que estão a caminho e aqueles que não puderem vir. Que o Senhor possa nos dar, ó Deus, o conforto, o consolo, onde quer que eles estejam. Rogamos, ó Deus, que o Senhor encha-nos do Teu Espírito a cada instante, para que possamos ter sede do Senhor, para que possamos estar aqui com o coração alegre, felizes, ó Deus, em Ti, não pelas coisas que o Senhor vai fazer, mas por aquilo que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Obrigado, Pai, porque se não fosse aquele ato de morte do Teu Filho, nós não poderíamos estar aqui reunidos como filhos do Senhor. Nós Te louvamos e Te bendizemos porque a salvação não depende de nós, nem das nossas ações, mas depende exclusivamente da graça salvadora que é manifestada na morte do Teu Filho na cruz. Faça-nos, ó Deus, ter o desejo de ver a cruz todos os dias. Possamos voltar ao Evangelho a todo instante, a lembrarmos das grandes doutrinas que saem da cruz, para podermos ver, ó Deus, o valor incrível que Cristo tem para nós. Obrigado, Pai, porque é só realmente a Tua graça, a Tua misericórdia, a iluminação do Teu Espírito Santo que nos faz reconhecer essas coisas. Porque nós somos egoístas, egocêntricos, nós queremos só olhar para nós mesmos. Mas a Tua palavra nos garante que uma vez em Cristo nós morremos. E agora a vida que vivemos não vivemos para nós, mas vivemos por aquele que morreu e se entregou por nós, o nosso Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por tudo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado. O tema de hoje faz graça, meus irmãos. O tema de hoje é materialismo na igreja. E é quase que impossível falar de materialismo na igreja e não falar da doutrina não saudável da prosperidade. Eu tenho certeza que muitos irmãos aqui estão bem familiarizados, né, com essa doutrina que tem se espalhado no seio da igreja. Então, a proposta aqui hoje à noite, ao falar disso, é tentar enxergar o que verdadeiramente causa dano à Igreja de Cristo por conta dessa visão materialista. E não tanto ficar apontando as coisas, porque às vezes nós perdemos tempo em discussões semânticas. Você fala uma coisa e a pessoa discorda de você simplesmente porque você não está entendendo o que ela está falando e ela não está entendendo o que você está falando. Eu dei exemplo alguns dias atrás aqui dos testemunhos de Jeová, né?
Os testemunhos de Jeová, quando eles chegam na sua porta, eles vão falar de tudo, menos do cerne do problema deles, que é negar Cristo. Então, eles não vão te dar a chance de questionar isso deles. Eles vão te trazer para a escatologia, e aí você vai discutir escatologia com eles, e aí você vai ficar dando aquela volta, e você não chegou no cerne da questão. E a grande sabedoria é você passar por cima das discussões que não levam a lugar nenhum e chegar no cerne da questão, para ver se você ganha um irmão. Certo? Então, às vezes, testemunhos de Jeová chegam na minha casa e tentam levar a conversa para o lado da escatologia, e eu sei que essa conversa vai ser infrutífera. E eu vou sempre tentando, com amor, não com arrogância, querendo ganhar a pessoa, levando para o cerne da discussão, que é quando eles negam a Cristo, sem te falar que negam. Porque se você perguntar quem é Cristo para eles, eles vão falar, é o Filho de Deus. Mas a gente sabe que isso é só semântica, da boca para fora. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque quando a gente fala de teologia da prosperidade, a gente aponta algumas coisas, e essas coisas que a gente aponta, apesar de elas serem erradas, assim como a escatologia dos testemunhos de Jeová, obrigado, meu irmão, assim como a escatologia dos testemunhos de Jeová é errada, não é o cerne da questão. E aí a gente fica combatendo uma coisa errada, que é errada, mas que não é o cerne da questão. E aí você não ganha um irmão, você ganha uma discussão. Então, eu vou tentar hoje trazer o cerne da questão, do problema, da doutrina, da teologia, que não é sã, que não é saudável, da prosperidade, ou da pretensa doutrina da prosperidade. É uma doutrina porque é um ensino, mas não é uma doutrina bíblica. Amém? O pastor, os irmãos ficam à vontade para falar a qualquer momento. Só vou tentar desenhar a linha onde eu... O pastor Piper, ele nos ensina 6 pontos para a gente identificar uma pregação de prosperidade. Isso é legal porque quando a pregação ela é meio aberração, como a gente vê muitas coisas que são aberrações, é muito fácil identificar. Agora, algumas coisas passam desapercebidas. E aí, o objetivo aqui é duplo. É você aprender a identificar aquelas coisas que passam desapercebidas e, ao mesmo tempo, identificar qual é o cerne do problema. E o cerne do problema da teologia da prosperidade é negar Cristo. Talvez não de uma forma tão direta como, por exemplo, os testemunhos de Jeová. Mas vai chegar no mesmo lugar. E se eu conseguir transmitir isso aqui hoje, eu cumpri meu objetivo. O pastor Piper, ele dá esses 6 pontos de como identificar a teologia da prosperidade. E é importante definir o que é a teologia da prosperidade para o pastor Piper. Teologia da prosperidade para o pastor Piper é esse movimento de que venha para Cristo que você vai ser curado, venha para Cristo que você vai ser abençoado financeiramente. E aí entenda, quando nós pregamos contra essa doutrina, e quando nós dizemos que ela não é bíblica,
nós não estamos de forma alguma negando que Deus cura, e nem de forma alguma negando que Deus abençoa. A gente só não entende que é bíblico, que o Evangelho promete essas coisas. Então, quando você diz, eu tenho direito à cura porque eu estou em Cristo, esse não é o Evangelho. Né? Então, Cristo cura, inclusive quem não está no Evangelho. Você deu o exemplo dos 10 leprosos. Um era eleito, ele curou 10. Então, Jesus cura quem Ele quer e Ele abençoa quem Ele quer. E o critério para isso não é você estar no Evangelho. Senão tem alguma coisa errada, porque eu vejo muitas pessoas sendo abençoadas financeiramente, recebendo cura, né? Pelo dom de Deus, pela graça comum de Deus. Né? Se você fez um tratamento do médico e você recebeu cura, ou quantas pessoas não conhecem o Evangelho, não conhecem a Deus, mas buscam em Deus a cura e depois atribuem a outra coisa. Enfim, eu não vou entrar nessa linha. Eu só quero dizer o seguinte, que pregar que cura é um direito do cristão não é bíblico. Pregar que prosperidade financeira é um direito do cristão não é bíblico. E eu quero mostrar qual é o perigo de você afirmar isso. Aí, voltando ao pastor Piper, ele cita esses 6 pontos. Eu vou enumerá-los. Ponto 1. Essa doutrina, ela não apresenta sofrimento. Nós vamos destrinchar isso um pouco. 2. Ela não apresenta uma doutrina clara do negar-se a si mesmo. 3. Ela não tem uma exposição bíblica adequada. 4. Você tem fuga de tensões bíblicas, de textos que te afrontam de alguma forma. Então, quando você vê um pregador fugindo, é um indício de que ele está com uma doutrina rala ou da prosperidade. 5. Estilo de vida exorbitante. 6 e último, muito egocentrismo. Bom, ponto 1. Então, esses são os pontos que você tem que ficar atento ao ouvir um sermão e falar, essa comida está rala, isso é água de batata, isso aí não dá sustância. Então, a doutrina, vamos começar pelo ponto 1, não apresenta sofrimento. Em Atos 14, 21, é dito o seguinte: e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Agora, deixa eu fazer um ponto aqui. O texto está afirmando que todo cristão vai passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus? Não. O texto está afirmando que a igreja do Senhor Jesus, no coletivo, passa por muitas tribulações para entrar no reino de Deus.
E essa intensidade da tribulação vai variar de povos e povos, regiões geográficas com regiões geográficas, né? E tempos em tempos, né? Houve um tempo em que a perseguição era maior. As perseguições mudam também, mas de certa forma é uma verdade na vida de cada cristão. Você só não pode entender que todo mundo vai estar sempre sofrendo o tempo todo por causa do Evangelho. Existe um dom de Deus para alguns sofrerem mais do que outros pelo Evangelho. O grande X da questão é que todo cristão tem que estar disposto a ser fiel até a morte. Agora, você descansa isso em Cristo e no Espírito Santo de Deus. Outro dia eu estava até conversando com o pastor Daniel, e eu falei assim: pastor Daniel, às vezes a gente faz uma reflexão e fala assim: o quão pronto eu estou para morrer pelo nome de Cristo? E quando eu olho para mim, para a força do meu braço, eu falo: eu não estou nada pronto, né? Por um outro lado, você pode ter um irmão que fala assim: não, eu estou pronto para morrer pelo nome de Cristo. A questão é, a gente não pode confundir aptidão pessoal. Aí eu tenho uma disposição maior de ir para o fronte de batalha. Isso é uma aptidão pessoal, é um dom. Com prontidão. A promessa bíblica é que se qualquer cristão que tiver que morrer pelo nome de Cristo, o Senhor Jesus vai o preparar. Então, ainda que você sinta que você é fraco, ao ponto de falar: eu não sei se eu aguentaria, creia que Deus, se você precisar e quando você precisar, vai te dar graça para isso. Essa é a questão. É pela fé. Se for de outra maneira, você está levando glória e não funciona. Vejam, eu falei isso porque eu vi 2 soldados sendo queimados vivos. E eles fizeram isso por uma bandeira. Eles tinham preparo militar. Eu e você não temos preparo militar. Você seria queimado vivo pelo nome de Cristo? E a resposta é sim. Porque se você precisar passar por isso, Deus vai te dar preparo, assim como o exército daquele soldado deu um preparo militar para eles. Deus vai te preparar. Ele é o teu braço forte. Essa é a questão. Então, quando a gente fala de sofrimento, nós não estamos falando da pessoa individual. Ah, você vai ter sofrimento. Não, nós estamos falando do coletivo. Desde que igreja sofre para entrar no reino de Deus. Uns mais que os outros, como todo corpo, né? Você tem funções diferentes. Pensa numa sociedade, você tem os soldados, né? E você tem as mulheres, você tem as crianças. Por que uma criança vai para a guerra se você tem um homem adulto, saudável, no auge de sua forma física? Então ele vai para a guerra. Então são funções diferentes, são nichos diferentes dentro de um ecossistema. E assim também é o corpo de Cristo. Então quando a Bíblia fala de sofrimento e dor, ela está falando de um coletivo. Não traga esse jugo para você. O jugo que você tem que trazer para você é o de Cristo, que é suave. O fardo que você tem que trazer é o de Cristo, que é leve. Cristo decide o que você vai sofrer e o que você não vai sofrer. Você tem que exercitar contentamento, confiança, paz e fé nele. Amém? Uma outra coisa, gente,
atrás da tribulação tem um sofrimento. Para provar que é um cristão. Eu era mais jovem, eu ficava assim, queria que Deus levantasse uma perseguição no Brasil, né? Para poder provar mesmo que esse povo é crente, né? Aquela arrogância, né? Prepotência, orgulho, né? Que tem dentro do nosso coração, muitas vezes não manifestava os desejos assim. Mas a gente vai amadurecendo na fé e Deus vai nos ensinando o seguinte: olha, eu escolho quem vai sofrer, como vai sofrer, por que vai sofrer, porque eu tenho uma finalidade. Não é você que decide isso. E outra coisa, você pensa que você está pronto? Exatamente. Você acha que você está pronto para ver seu espírito ser recaptado na sua frente? Ninguém. Então, assim, Deus teve que me bater muito para eu aprender a não ser arrogante. Né? E Deus vai humilhando a gente para a gente poder aprender a andar com Ele. Então, assim, não pense que uma perseguição no nosso país seria bom para separar o trigo do joio, porque não é assim que Deus deveria. Quando vai ser separado? Na volta de Cristo. Exatamente. Eu e você não separamos o trigo do joio, e nem a perseguição separa o trigo do joio. Não. Porque muitas vezes, muitos irmãos nossos negaram a fé no instante, Exato. eles foram poupados e depois eles se reconciliaram com Deus e seguiram a fé cristã deles. Eles eram cristãos, mas naquele momento De fraqueza, não. Impedimento da morte. Entendeu? E ele negou naquele instante, salvou a vida dele, depois ele reconheceu que tinha pecado, voltou e morreu como um cristão. Não necessariamente martirizado. Então, assim, nós precisamos reconhecer isso. Que nós não somos capazes da nossa capacidade no de Deus. E quando Deus deixa por nossa conta, e às vezes Ele deixa, por isso que a gente peca. Senão a gente é impecável. Exatamente. Quando Ele deixa esse cara por conta dele, a velha natureza entra em ação e aí lascou tudo. Então, assim, não crie na sua mente, né? Que é um conselho bíblico para nós. Não crie na sua mente assim, eu queria ver você levantar sua perseguição aqui comigo. Não crie isso, que você não é capaz. Muitas Deus pessoas não. que nós amamos É melhor você agradecer a Deus, Senhor. Obrigado. Exatamente. Obrigado, porque nós vivemos tempos de bonança no nosso país. Nós não precisamos passar por situações como essa. Mas como você falou, independente desse nível de tribulação, nós enfrentamos tribulações todos os dias. E isso é uma coisa a ser falada, né? Porque às vezes você não está morrendo ali, não está sangrando, mas você está enfrentando outros tipos de tribulação, portas que se fecham, né? Por exemplo, no trabalho é muito comum, né? Igual a gente falou aqui, você não faz parte da sociedade secreta lá, você não é privilegiado, você não sai para tomar cachaça e fazer orgia, você não é privilegiado. Você às vezes é o que trabalha mais duro, mas é o último lembrado. Isso é perseguição. Nós não estamos fazendo comparação, né? Mas é perseguição. Então, individualmente, sempre vai haver perseguição. Mas nós não pregamos que todo cristão vai ter perseguição e nem desejamos isso. O que nós confrontamos na teologia da prosperidade é a ausência disso. Porque aí, quando você só fala que é só vitória, só vitória, só vitória, você está criando crentes mancos. Se é que são crentes, né? Porque a verdadeira fé é provada, não é verdade? Então, João 15, 18 diz o seguinte: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Quer dizer, é um ódio inconsciente, né? É um ódio espiritual. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é um servo maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram
a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Então, a gente não pode cair na sedução de querer a aprovação do mundo, não é? Porque são coisas conflitosas. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser antissocial e falto em sabedoria, de estar num ambiente inadequado, exortando uma pessoa. Estou lá trabalhando, exorto. Estou lá trabalhando, exorto. Você não está na igreja, você não está no púlpito, né? E é igual aquela criança que você só chama atenção. Só chama atenção, você nunca reconhece, né? E esse comportamento infantil da criança, o que faz ela ter? Ela começa a baixar o volume de te ouvir, porque é um mecanismo de defesa. Então a gente precisa entender o mundo com esse comportamento infantil. Se você está sempre exortando, aquela pessoa baixa o volume e ela não te ouve. Então, se você pedir a Deus graça e sabedoria para falar certo, na hora certa, a pessoa vai te ouvir. Aquilo vai ser plantado no coração. Então, quando eu falo, olha o equilíbrio das coisas. Não tente ser aprovado pelo mundo. Eu também não estou falando que seja um antissocial, né? Você precisa, em algum momento, Deus vai criar uma situação em que você vai dar uma palavra para aquela pessoa e Deus vai fazer a obra dele. Certo? Olha. Quer falar? Eu achei que você estava levantando a mão. Amém? Até aqui? Então vamos para o ponto 2. Sem doutrina clara de negar-se a si mesmo. Então, essa é uma maneira de você identificar o Evangelho da prosperidade, o assim chamado Evangelho da prosperidade. Você não vê uma exortação de negar-se a si mesmo. Mateus 16, 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Isso é Pedro reprovando Jesus, depois que Jesus disse: é necessário que o Filho do Homem seja crucificado, né? E aí Pedro chama Jesus no canto e começa a pagar uma geral. Aí o 22 diz assim: e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Pedro reprovando Jesus, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Pedro, pedra, né? Porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Esse texto ele é muito mais profundo do que ele aparenta numa leitura superficial.
Deixa eu tentar contextualizar aqui. Jesus vira para os discípulos e fala assim: quem dizem ser o Filho do Homem? Ou seja, o que andam falando de mim por aí? Ah, uns dizem que o Senhor é Elias. Não é suficiente. Não é suficiente você reconhecer Jesus como um grande profeta, como o islamismo reconhece. Não é suficiente você reconhecer Jesus como um anjo enviado da parte de Deus, como os testemunhos de Jeová reconhecem. Não é suficiente. Uns dizem que você é Elias, outros que você é um profeta. Não é suficiente. Não é suficiente. E eu quero que você entenda isso comigo. E aí Jesus vira para os seus discípulos: e vós, que dizeis que quem sou? Aí Pedro levanta e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala para Pedro: e tu és pedra. Pedro, pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o Pai. Então, sobre qual pedra Cristo ia edificar a igreja dele? Sobre pessoas que recebem a revelação do Pai, de que Cristo, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Captaram? Sobre esta pedra, Cristo vai edificar a igreja dele. Rochedos. Um monte de rochedo que creem que Deus enviou seu Filho para ser a nossa justiça. Copiaram até aí? E aí, nós estamos falando de justiça. E aí, Jesus fala em seguida que ele ia ser crucificado. E aí, esse mesmo Pedro, que acabou de ter o reconhecimento do próprio Cristo, de que ele era um desses rochedos aos quais Deus decretou erguer a sua igreja, esse rochedo que recebe a revelação do Pai de que ele é o Cristo, né? Ou seja, Cristo está testificando a justificação de Pedro. Aí Pedro vira, chama Cristo e fala: se crucificar? Não, longe de ti. E aí, olha só, Pedro estava tendo um discurso, um linguajar sofisticado a respeito da pessoa de Cristo nesse momento. Ele não tinha deixado de reconhecer Cristo como Filho do Deus vivo. Olha a sofisticação da linguagem de Pedro, olha o nível. E nisso, Jesus o aprovou. Em seguida, ele fala: Jesus, você é o Filho de Deus. Longe de ti passar por essa crucificação. E aí Jesus chama ele de Satanás. Porque, entenda, qual o ponto que eu quero fazer disso aqui? Primeiro é o negar-se a si mesmo. Até Cristo negou-se a si mesmo. E aí em seguida ele vai falar: quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. E qual é a questão de você se negar a si mesmo? É você entender que não tem nada em você que atraia a Deus. Nada. Zero. Niente. Nada. Então, para eu entender isso, eu tenho que glorificar a Deus pela cruz de Cristo. Porque se eu falo para Cristo não ir para a cruz, eu estou dizendo que eu não preciso de Cristo ir para a cruz. Logo eu estou dizendo que eu sou justo. E aí Jesus disse: esse tipo de ideia não vem de Deus.
é humana. E está aí dizendo aí. Primeiro ele diz que o que Pedro estava falando não era humano, era uma revelação da parte de Deus. Agora ele está dizendo que é cogitação dos homens. Então entenda que Cristo precisou ir para a cruz. E como que isso está relacionado à doutrina do negar-se a si mesmo? O próprio Cristo relacionou isso. Depois de dizer isso, ele disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e venha, porque quem quiser achar a sua vida, perdê-la. E quem decidir perder a sua vida, achá-la. Qual é o contexto disso daí? Não você pode fazer uma aplicação com os bens materiais e tal, mas isso vai ser só uma aplicação. Não leve para esse lado. O contexto é a justiça do homem. Quem quiser impor a sua justiça, quem quiser achar que é alguma coisa, que tem alguma justiça, vai perder. Porque não adianta você ganhar o mundo inteiro. Você pode ser a Madre Teresa de Calcutá, se é que ela fez isso tudo, que dizem que fazem, que é questionável. Mas eu não estou aqui para ficar questionando, só estou pegando ela como um símbolo de Prêmio Nobel da Paz, etc. Você pode ser um Nobel da Paz e perder a sua alma. Porque se você não reconhece que você não tem justiça alguma, você não está em Cristo. Jesus vai falar para você: arreda-te de mim, Satanás. Ele falou com Pedro, ele vai falar com você também. E o que isso tem a ver com você não apresentar uma sã doutrina do negar-se a si mesmo? Isso, quando você começa a dizer que você é o guti-guti de Deus, começa a dizer que se só existisse você no mundo, Deus teria morrido por você. Você está negando a Cristo. Você está se colocando num patamar de ter alguma coisa que é atraente para Deus. E não temos nada que atraia a Deus. Deus é atraído por Ele mesmo, na pessoa da Trindade, no relacionamento da Trindade. O Filho atrai o Pai atrai o Filho e o Espírito Santo. E Deus Ele se relaciona, Ele não precisa de criatura para ter relacionamento, para falar de seus atributos. Certo? Então, o que faz Deus nos resgatar são os seus atributos, é o seu próprio caráter de amor, de decretar: eu quero me relacionar com uma igreja. Deus decretou isso. Quando Ele criou o homem, Ele decretou se relacionar com o homem. Então, quando a gente tem um evangelho ou uma pregação que não está permeada por esse negar-se a si mesmo, está negando a Cristo. Vocês conseguem entender isso que está sendo explanado? Percebe como a coisa é mais sutil do que às vezes aparenta? Eu estou falando de aberrações. Batismo da prosperidade, sem qualquer um vê. Eu estou falando que você tem um faro mais apurado, um paladar mais apurado, de você enxergar mais longe, ver primeiro. E ao mesmo tempo de você ir no cerne da questão. Quando você vir um irmão atolado na doutrina da prosperidade, ao invés de você bater boca sobre coisas que vocês vão ficar dando volta e vão se degladiar e não vão chegar a lugar nenhum, vai para o cerne da questão. Mas e Cristo? E a parte que a Bíblia diz que ninguém recebe glória para si, que a salvação é pela graça, mediante a fé? O irmão não concorda com isso? Mas você não acha que você está negando isso quando você acha que você está merecendo alguma coisa da parte de Deus? Vá para o cerne da questão. Vá para o cerne do debate. Porque às vezes a gente fica dando muito ponta de faca em lugar que não chega a lugar nenhum.
Amém? Mais um texto. Filipenses 3, 8. E aqui, Paulo deixa isso que eu estou falando muito mais claro, né? Deixa eu reformular isso aqui, ficou meio esquisito. Aqui Paulo esclarece de forma mais clara o que Cristo está ensinando. Filipenses 3:8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, o que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então olha só, às vezes a gente vai lá falar com um irmão que está envolvido na doutrina da prosperidade, falar assim, não, você tem que se negar, você tem que... E às vezes bota um jugo que nem Deus está botando na vida daquele irmão e você quer colocar, ao invés de ir no cerne do problema. E se Deus está abençoando aquele irmão, aí você vai ficar amaldiçoando agora? Então, essa bênção material não é o problema. O problema é se você está negando a Cristo. Entenda, olha o que Paulo está falando. Considero tudo como perda. Do que ele está falando? Ele mesmo diz aqui da sua própria justiça. Da sua própria justiça. Ah, mas Paulo se humilhou na questão de bens. Sim, mas ele também falou que ele não precisava. Ele falou que ele queria fazer aquilo. Não era Deus que estava demandando ele daquilo. Então a questão não é o bem material aqui. A questão é, você está negando a Cristo? Essa sua busca pelo bem material que Cristo exortou a você tomar muito cuidado, está te fazendo negar a Cristo? Esse é o ponto. Esse é o cerne da questão. Então Paulo, sendo judeu, circuncidado no 8º dia, criado aos pés de Gamaliel, né, fez todos os rituais, tinha todas as patentes que um homem da idade dele podia ter naquele sistema religioso social, considerou tudo como refúgio, como nada. Ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão de toda a sua justiça, de todo o seu orgulho, pela sublimidade de Cristo. Paulo não coloca, ai, eu fiz grande coisa. A forma como Paulo coloca é, eu considerei tudo o que eu achava que era justo e importante como refúgio, porque eu enxerguei a sublimidade de Cristo. Eu posso citar outro homem de Deus, o Martin Lloyd-Jones. Martin Lloyd-Jones, tanto ele quanto sua esposa eram médicos renomados na Inglaterra, faziam parte da equipe médica da Casa Real. Aí eu não vou dizer o que é, que eu não sei, não lembro agora, mas eles tinham um cargo alto, tinha um cargo alto, e eles abriram mão de tudo para ir para um interiorzinho, pastorear uma igreja pequena. Mas entenda, a gente fala, abriu mão de tudo, mas quando você perguntava ao Martin Lloyd-Jones, ele falou, eu não abri mão de nada,
e eu ganhei tudo. Então, entendam o que Paulo está falando. Aquela justiça que ele achava que era alguma coisa, ele entendeu que não era nada. Então ele não abriu mão de nada, ele estava enxergando a sublimidade de Cristo. Então não é um abrir mão sacrificial, é um abrir mão porque Deus colocou no coração. É um abrir mão de uma vontade vinda de Deus. O novo nascimento é um nascer de uma nova vontade. Então, ao ser nascido de uma nova vontade, ele falou, eu fico com a minha justiça ou com a de Cristo. A minha me leva para o inferno. E eu vou passar a vida inteira tentando. A de Cristo, sem eu fazer nada, me leva para o céu. Então, a minha é lixo. E a de Cristo é sublime. É isso. Então, quando você tem falta do negar-se a si mesmo, quando você tem uma pregação muito voltada para a autoajuda, ou como alguns, às vezes, eu vi um cara falando uma coisa horrível. É por isso que a gente tem que discernir mais apuradamente, porque enxergar as aberrações é fácil. Agora, aquilo que está ali naquela meia boca, você tem que ter um paladar apurado para a comida que você come. Eu vi um irmão falando assim, aqui nessa noite nós não vamos pregar autoajuda, nós vamos pregar ajuda do alto. Que engraçado. Então assim, entenda, quando você combate as aberrações, as pessoas que estão envolvidas nessa doutrina também combatem. Eles também falam, não, aquilo lá eu concordo, é aberração. Mas quando você parar de apontar a aberração e focar no cerne do problema, você não vai só evitar desgaste, mas como você vai ganhar os irmãos verdadeiros. Porque você vai chegar para um irmão verdadeiro, que às vezes está envolto numa doutrina, e você vai chegar no cerne da questão, meu irmão, será que você não está negando a Cristo? Será que Cristo não está sendo todo o suficiente para você? Será que você acha que você tem algo para oferecer para Deus? Será que essa sua doutrina não te leva a arrazoar assim, a pensar assim, a ter esse tipo de epistemologia? Será que não é isso? Vai no cerne do problema. Opa. O Spurgeon dizia que o problema não é saber a diferença entre a verdade e a mentira. É saber a diferença entre a meia-verdade e a verdade. Porque nós temos dificuldade, às vezes, de enxergarmos a verdadeira verdade como uma meia-verdade dita. Igual o rapaz falou, né? Aqui tu está pegando a autoajuda, mas está pegando a ajuda do alto. A ajuda é do alto? É o ótimo que é. Mas não é esse o cerne da mensagem. Estava usando de palavras para continuar na mesma doutrina. Paulo falava, eu não estou pegando a ajuda do alto, estou pegando Jesus Cristo e esse crucificado. Então, assim, eu gosto do texto espiritual que você citou, porque ele fala da sublimidade do conhecimento de Cristo. John MacArthur vai dizer que esse conhecimento não é de informação. É um conhecimento relacional. O que isso significa, queridos? Por exemplo, alguns irmãos aqui, né, que a gente tem de vista, podem conhecer o irmão Alexandre. O irmão Alexandre vai vir na igreja, ele mora na Portal. Mas o Wallace tem um conhecimento comigo muito mais profundo, porque nós somos irmãos em Cristo agora. Mas antes de nós sermos irmãos em Cristo, nós já éramos irmãos. E é desse tipo de relacionamento de família, você se relacionar com Cristo, que Paulo está falando. E aí sim, quando você tem esse nível de conhecimento, não de informação, a informação é importante. Por exemplo, eu nasci primeiro que o Wallace, sou mais velho. Eu tenho mais informação a respeito do Wallace do que o Wallace tem de mim, porque eu sou mais velho. E esse relacionamento com Cristo vai trazer informações a seu respeito que você não tem. Exatamente. E isso é maravilhoso. Então, é isso que Paulo está falando. A sublimidade do conhecimento
conhecê-lo, eu vou me conhecer melhor. É por isso que ele não vejo tudo como perda. Porque quando Paulo olha para a sua justiça, e quando você conhece Cristo, você está vendo a justiça dele. Mas quando você olha para você, que é um reflexo, né, você bate o olho em Cristo e você vê que você não vale nada. Aí automaticamente você vê que a sua justiça é zero. E isso que você está falando sobre essa correlação que tem entre esse autoexame, esse relacionamento, e a questão material, ela tem tudo a ver. Porque muitas pessoas se apoiam em ter esse relacionamento para ter. E não é essa a ideia. Não é. Entendeu? Então assim, às vezes, como você está falando, parece assim que, poxa, mas o que isso tem a ver com materialismo? Tem tudo. Porque Deus, irmãos, quando ele quis abençoar a vida do filho de Abraão, Isaac, a Bíblia diz que deu 100 por 1. Cara, você ganha 100 por 1 é muito, cara. E Deus, a Bíblia diz que Deus fez Isaac ser tão rico que os caras falaram assim, pelo amor de Deus, sai daqui de perto de nós. Então você tem demais já. Daqui a pouco você pega tudo que é nosso, entendeu? Então você vê, Deus não tem problema em dar para Isaac uma prosperidade daquela. Então você tem o João Batista que não sente. Exatamente. Ele recebeu esse dom de Deus. E os dois estão em busca do quê? Do mesmo conhecimento, do mesmo. E os dois foram para a glória de Deus. Isaac foi abastado para a glória de Deus. João Batista foi anulado para a glória de Deus. Comia gafanhoto, coitado, ficava no deserto. Não deve ser bom. Então, a gente tem que parar de entrar na economia de Deus e ficar na nossa. Isso. É o que Paulo está falando, né? Essa ideia da sublimidade do conhecimento. É porque, queridos, foi até talvez escrito na cruz, eu só li um pouquinho das Escrituras, né? Não consegui ler tudo. Mas um pouquinho que eu li, cara, eu fiquei maravilhado, porque no começo do livro dele, ele começa dessa forma. Como que você pode se conhecer se você não tem todas as informações a seu respeito? Então você tem que ir atrás de alguém que tem mais informação a seu respeito. Você vê, o seu pai tem mais informação, sua mãe tem mais informação, mas tem informações que seus pais não têm. Aí ele fala assim, então quem que pode te conhecer melhor do que seus pais ou você? Porque você é Deus. Porque ele te fez. Ele sabe quantos cabelos tem na sua cabeça, seu pai sabe, não sabe. Então assim, aí Calvino leva a gente para Deus. Cara, quando ele leva você para Deus e apresenta Deus como ele é, aí você se afunda. Porque aí você começa a botar a mão na cabeça, meu Deus, porque ele vai apresentando Deus do jeito que Deus é, né? Um Deus grande. Esse Deus, você falou do que tem por aí, né? Um Deus grande. Quando você vê a grandeza de Deus, aí você se encolhe. É o que Paulo está falando. Aí você considera tudo como perda por causa da sublimidade desse conhecimento, que é enorme, é fantástico. Você fica assim encantado com tudo dele. Enfim, a justiça de Paulo era fina e limitada. Exatamente. Mas a de Cristo não. Aí vamos pro... Amém até aí? Vamos pro terceiro ponto, então, que é... que geralmente uma coisa que você que vê esses últimos pontos vão ser mais rápidos. Que você tem que ver numa pregação meio da prosperidade, ou que não está tão desenhada, é a falta de exposição bíblica. Agora, vamos colocar os pingos nos is. Não confunda exposição bíblica com pregação expositiva. São coisas diferentes. A pregação expositiva é o nome dado dentro da homilética a um estilo de pregação. Ok? Você vai pregar sequencialmente, vai fazer 3 pontos, 1, 2, 3. Agora, exposição da palavra de Deus, ela é independente do seu estilo de pregação. Aliás, a própria palavra homilética, né, a arte da pregação, o pregador é alguém que Deus deu o dom de artífice. Em que sentido? Você vai fazer uma exposição da palavra de Deus empoderado pelo Espírito de Deus.
E Deus não está preocupado com o seu estilo. Ele está preocupado com a verdade que vai sair da sua boca. Então, não interessa se você está pregando sequencialmente, se você está pegando o livro de Romanos ou o livro de Gálatas, ou qualquer outro livro e está fazendo sequencialmente. Não é isso que importa. Claro que isso tem seu ganho, né? Você pode cada vez pregar num texto diferente. Mas o que não pode faltar é a exposição da palavra de Deus. Um pregador não tem direito de pregar sem fazer exposição da palavra de Deus. E aí, a exposição da palavra de Deus, ela vai demandar uma humilhação ao texto bíblico. Se eu vou expor a palavra de Deus, eu não tenho direito de filtrar nada. Percebam? Eu vou expor a palavra de Deus. Eu vou pegar a palavra e vou expor ela. Né? Isso dá uma trabalheira? Dá. Mas eu não tenho direito de passar pelo meu filtro, pelo meu achismo, que eu acho, né? Ou pela minha teologia. Eu tenho que expor a palavra de Deus. Ponto final. Deu para entender? E um versículo assim, que me atrai nesse sentido é Romanos 1:18 e 19, que diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então o que acontece? Paulo está falando aqui que os homens suprimem a verdade de Deus por causa de suas injustiças. Ou seja, o homem achando que tem justiça alguma, ao ser confrontado com a justiça de Deus, ele não aceita a justiça que vem de Deus e ele suprime a justiça que vem de Deus. Eu posso te dar 2 exemplos. O judeu, ao ser confrontado com a justiça de Deus, que é Cristo, ele não aceitou, porque ele não se comportou como Paulo. Ao conhecer a sublimidade de Cristo, considero-me como tudo que eu tenho como refúgio. Os judeus, eles queriam ir para o céu, se relacionar com Deus, mas através de sua justiça própria. E aí Cristo, para eles, se torna uma pedra de tropeço. É assim que Cristo se apresenta para o judeu abrir mão de sua própria justiça. Então o judeu, no tempo de Jesus, os fariseus, eles acabam por suprimir a verdade de Deus. Eles queriam esconder Cristo, desbancar Cristo, anular Cristo, porque eles queriam a justiça deles. Agora vamos trazer isso para o lado gentil. Eu sou uma pessoa boa. Se eu for para a sua igreja, tem um monte de regra lá. Essa é a visão que as pessoas têm da igreja, infelizmente, porque a igreja também não é madura para pegar a palavra, né, que liberta, que é a verdade que liberta. E aí ela acha que ela não precisa daquilo. Ela fala, você precisa daquilo. Aí você conta o seu testemunho de vida para ela. Olha, eu era assim, eu era assado, hoje eu estou em Cristo, né, eu mudei assim, assim, assim. Tá vendo? Você precisa. Eu não preciso, porque eu não sou o que você era. Então, entenda que essa pessoa, ela também está suprimindo Cristo por causa da sua injustiça. Ela quer colocar a justiça dela como se ela não tivesse necessidade de submissão a Deus no Evangelho e em Cristo.
É isso que Paulo está falando. E a ira de Deus se revela nisso. Mas aí é importante a gente frisar também que mesmo nós, os que estamos em Cristo, temos um coração corrompido ao ponto de querermos suprimir a verdade de Deus, quando lemos alguns textos que nos confrontam. Então, isso é uma forma de você identificar também. Aí eu já estou entrando no item 4, que é fuga das tensões bíblicas. Uma forma de você identificar também é quando um pregador ele vê um texto que é muito confrontoso, e aí ou ele pula esse texto, né? Ou o contrário, ele vê um texto que parece ser uma promessa e ele tira aquilo do contexto e faz uma doutrina em cima daquilo, quando toda a Bíblia diz o contrário daquilo, né? O perigo que tem essa questão de as pessoas tentarem fugir dos textos, por exemplo, que eles não conseguem entender que as escrituras estão aí, primeiro para revelar quem Deus é ao homem, como ele age, e que a Bíblia vai dizer que a vida eterna é conhecer Deus. Então, as pessoas têm uma dificuldade enorme em achar o seguinte, por exemplo, Deus está fazendo tudo o que ele está fazendo, porque ele quer se revelar a nós. E há atributos de Deus que você não conseguiria enxergar fora de Cristo, como por exemplo, humildade. Os anjos no céu, que contemplam a glória de Deus, eles nunca iam dizer que Deus é humilde. Mas em Cristo, a visão da humildade dele é notória. Qualquer pessoa que lê a Bíblia, fala assim, esse cara é humilde. Não sei se esse troço é verdade, mas que esse homem... E amoroso, né? Ele é humilde, ele é amoroso, né? Mas o atributo da humildade, ele não aparece, por exemplo, na leitura de Ezequiel capítulo 1, quando você vê a manifestação da glória de Deus que Ezequiel está trazendo. Ou quando Isaías estava no templo, eu vi o Senhor na sua glória, ele não tem humildade. Mas na pessoa do Filho, você vê, você não vai ver um exemplo de obediência em toda a Bíblia. Aí entra aquela questão relacional que você falou. Sim. Né? Porque na primeira aliança, né, Deus se apresentava menos relacional, porque já em Cristo, Deus se mostra mais relacional. E outra, né? O véu é rasgado. Mas veja, o que nós sabemos de Deus... Então nós passamos a conhecer novos atributos de Deus em Cristo, como você está falando. Eu não lembro do profeta, fala assim, conheçamos... Oséias 6. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Você vê, ele está falando do Velho Testamento ainda. Agora chegou no Novo, Jesus vai aumentar isso numa potência de eternidade. Que fala assim, e a vida eterna é essa, que te conheça. Então, irmão, nós não conhecemos o nosso Deus ainda com tudo que Ele é. E nunca o conheceremos. Mas o pouco que nós sabemos, com a revelação, né, externa e interna, que é a revelação externa é a criação, mas a revelação bíblica ainda é uma gota no oceano daquilo que o nosso Deus é. Porque, pense assim, quantos sentidos o ser humano tem? Normais, né? Eles falam que é só 5, Isso, acho que é mais. Vamos pegar 5. Mas qual é a potencialidade que Deus vai nos dar para que nós possamos conhecer mais quando nós tivermos um corpo como o de Cristo transformado? Essa potência vai ser elevada. Aliás, dizem, né, que o ser humano, por exemplo, ele usa do cérebro um percentual. Pense que nós teremos esse percentual aumentado a 100%. Eu não sei se ele é um filme que faz até isso, ele leva a mente do ser humano a 100%, o que ela é capaz de fazer. Então, você tem muita informação do nosso Deus, a gente ainda vai saber só depois. Mas isso que está aqui é para mostrar a enormidade dele, a grandeza dele. E outra, os anjos no céu não teriam conhecido Cristo humilde, que ele está escrito. Agora eles sabem o quanto Deus é humilde na pessoa do Filho.
Perfeito. Então, assim, há muita coisa que nós temos que conhecer a respeito do nosso Deus. Então, a falta de compromisso em fugir dos textos, como você está falando, né? Porque eles são difíceis, não nos levará a lugar nenhum. É por isso que, como você está falando dessa galera, né, que foge desses textos, porque eles são difíceis, como Pedro dizendo, texto difícil mesmo, eles fogem porque eles não estão em busca do verdadeiro Cristo. Eles querem só fantasiar alguém que se encaixe na mente desse que você falou. E falando mais uma coisa sobre isso, às vezes uma pessoa em particular, ela tem uma dificuldade em particular. E às vezes ela não consegue superar essa dificuldade. Até aí tudo bem. Existem traumas que talvez nós vamos morrer com eles. O que você não pode fazer é distorcer a palavra de Deus para você conseguir entender aquele trauma seu. Né? E eu não sei se vocês viram o filme A Cabana. Já vi de próximo. Quem é que viu? Tem um documentário no Netflix agora do autor do filme, ele falando sobre o livro, né? Quando eles lançaram o livro, eles já lançaram com a intenção também de fazer o filme, né? E ele fala que aquele livro ele estava escrevendo para os filhos dele, né? Era um presente de Natal. Eu não vou aqui ficar fazendo crítica do filme, mas uma coisa que assim, eu percebi no filme, de novo, vem bem encaixar com o que a gente está falando aqui. Às vezes a gente vê as coisas mais bizarras. Eu vi muita crítica falando assim, trocou o nome, botou a mulher e tal. Esse é o bizarro, esse é o que todo mundo enxerga. Agora, tem coisas nas entrelinhas ali que você tem que enxergar e você tem que se proteger. Por exemplo, minha opinião, ele nega Cristo no filme. Minha opinião. Por quê? E quando porque ele prega no filme um universalismo. Você vê que o filme, primeiro que o filme é um pouco ecumênico, né? Ele tenta agradar todo mundo, certo? E ele transmite muito uma ideia de que Deus vai salvar todo mundo. Estou dizendo que o filme não tem coisa boa, tá? Mas como um filme de ficção, se pegar para assistir como um filme de doutrina, não presta. A história, né? A história em si, ela até prende sua atenção, Deus que morre, aquela coisa e tal. Mas as doutrinas não são boas. Não sei se você lê, mas em alguns dos comentários ele falou, não, mas o meu interesse não é trabalhar com doutrina. Mas ele entendeu Deus, o Espírito Santo de Jesus não é doutrina. Então ele foi muito infeliz, né, no filme, porque o filme é uma porcaria no sentido teológico. Sim. Agora você assistir um filme dele, você passar um tempo, que legal. E se você quiser constatar que é porcaria, você assiste o documentário que saiu no Netflix. Aí você vai falar, não, antes eu tinha certeza, agora eu tenho mais ainda. Mesmo. Porque ele explica o que ele quer dizer. Fica pior. Fica pior. Vai ter um filme chamado Em Defesa do Evangelho. Um filme chamado Em Defesa do Evangelho. Ele é um repórter que a esposa dele se converte, entre aspas, né? E ele vai provar para a esposa dele de que Cristo não existe. E no final do filme ele se entrega, entendeu? Em que as evidências, entendeu, de que Cristo existe eram muito fortes. Então, quando eu conversei com o Paulo sobre isso, eu falei assim, aquilo ali não quer dizer que ele se converteu. Porque ele fez uma pesquisa, que a pesquisa que provou para ele é que Cristo existiu. Ele prova para ele que Cristo existiu.
ou não, o Espírito Santo. Sim. Não é, entendeu, uma investigação sua, né, ou nossa. Deus pode até usar isso, mas se não, a Bíblia não estaria falando da verdade, né? Porque, ó, Porque a Lucas Bíblia fala 9:45 diz que eles não podiam entender. Lucas 18:34 diz que eles não podiam ver. João 29 vai dizer que eles não podiam ver. João 12:16 vai dizer que eles também não podiam ver. Quem era esses que não podiam ver? Os apóstolos. Aí como que Cristo escolheu os apóstolos e eles não conseguiam nem compreender, nem perceber as coisas que eles faziam? Eles não tinham batismo com o Espírito Santo. Se é batismo com o Espírito Santo, está entendendo. 1 Coríntios 17 em diante, fala que Deus, em sua sabedoria, escolheu não ser achado pela sabedoria do homem. Aprove a Deus salvar os que creem na loucura da pregação. Então, nenhum homem pode achar Deus através de suas pesquisas. Talvez Deus, em sua misericórdia, use aquilo para se revelar ao homem, né? Enfim. Mas, voltando a Cabana, ele fala assim, aí ele começa a contar que ele é filho de pastor missionário, né? Então ele cresceu na África e sofria abusos sexuais então ele tinha alguns traumas. Quando ele casou, ele já era ministro do Evangelho, e aí ele traiu a esposa, né? E aí ele fala que acabando ele teve que ficar 11 anos tentando reparar o relacionamento dele, né? Mas assim, não estou querendo julgar ninguém, estou falando da minha leitura. A minha leitura foi que ele tinha traumas fortes e ele não conseguiu aceitar certas doutrinas por causa dos seus traumas. Então ele começou a distorcer o texto bíblico para se encaixar naquilo, para explicar aquela dor que ele estava sentindo, ao invés de simplesmente se humilhar para Deus. Então assim, o que eu quero dizer com isso? Que todos nós vamos nos deparar, sem exceção nenhuma, com essa dificuldade, em um grau menor ou maior, né? E a gente tem que, nesses momentos, se humilhar para o texto bíblico. Deixar que o texto bíblico se exponha a nós. Uma coisa que eu tenho batido em alguns grupos de WhatsApp, apesar de eu não gostar muito daquele, é justamente porque o ser humano, eles querem entender a Bíblia de forma lógica. E eu canso de dizer assim, olha, a Bíblia não é um livro de lógica, a Bíblia é um livro de fé. Você tem que ler e interpretar para esse livro. Se for usar a sua lógica, quem disse que Deus escreveu para a sua lógica? Porque a lógica toda é diferente da sua, Deus. Então as lógicas podem variar até. Sim, a cosmovisão. Então, eu tento ensinar para as pessoas lá, e não é fácil, né, porque como aula sobrenatural, Deus vai fazer com a pessoa inteira, mas nossa função é falar. Então eu falo para eles, ó, vocês estão errando, porque vocês estão tentando usar a lógica, o raciocínio lógico de vocês é que 2 mais 2 vai dar quanto? Vai dar 4. Mas Deus não é assim. E você não pode querer. Tem até o filme do Jim Carrey, né? Oi? Quantos dedos tem aqui? Tem que enganar, aí aparece mais um dedo ou não. É todo poderoso, né? Exatamente. Por causa dessas coisas, porque querer raciocinar logicamente com a lógica humana, né? A gente tem aqui o nosso conceito. E pensar que Deus vai agir da mesma forma que 2 mais 2 é 4, é loucura. O que o texto bíblico nos ensina é buscar a meditação na palavra de Deus, para que nós possamos, em doses homeopáticas, a aprender a raciocinar de acordo com a Bíblia, ou seja, ter os alicerces do nosso pensamento, da nossa cosmovisão, da nossa epistemologia nas Escrituras. Isso. A partir do momento que você começa a injetar na veia, né,
e raciocinar da forma como Cristo te ensina a raciocinar, você começa a entender um pouquinho mais das coisas de Deus, mas é uma dose muito homeopática. E o texto que você leu hoje mostra para nós, o texto de Pedro. Qual é o raciocínio lógico de Pedro? Você não vai morrer não, pô. Não, tá doido? Você não. Aí Jesus refuta a lógica humana de Pedro, para que você não cogita das coisas de Deus. Porque a lógica humana é não baseada na justiça humana. A lógica humana morrer, suprime a verdade de Deus, como Paulo fala lá em exatamente. Então, Romanos 1,18. Nós temos que buscar o conhecimento, mas nunca fundamentar na nossa lógica. É fundamentar na nossa fé. Aí sim você vai conseguir entender e receber a iluminação do Espírito Santo para entender a doutrina. Aí o penúltimo item, né? E aqui já entra para uma coisa mais assim. Fica mais fácil dele. Que é estilo de vida exuberante, né? Você vê pastores ostentando carros. Isso daí eu estou tentando fazer assim uma coisa mais local, né? Que a gente vê no dia a dia. Pastor, e fique bem claro, pastor sustentado pela igreja, né? O pastor não é sustentado pela igreja, ele faz o que ele quiser com o dinheiro dele. Mas o pastor que é sustentado pela igreja, o ministério dele cresce, ele começa a sustentar um estilo de vida descabido para dinheiro da igreja, né? Tenta fazer uma analogia com o político, assim, né? O político que vive às custas, às expensas, né? Custas pode ser uma conotação ruim. Que vive às expensas do dinheiro do cidadão, né? E a gente se revolta com salários, né, monstruosos e tal. Eu não vejo as igrejas se revoltando com os salários monstruosos que alguns pastores recebem, né, em igrejas locais. É tão esquisito isso. Eu não estou dizendo que o pastor tem que passar perrengue, não é isso. Eu não defendo isso. Mas assim, o que eu estou combatendo é que alguns pastores, eles tentam ser modelo. A palavra é essa. Pensa numa modelo. Tem aquelas modelos que desfilam. Aí ela vai lá, desfila e posa para revistas e tal. Aí fica um monte de mulher gordinha lá, tentando chegar naquele modelo, naquele padrão. Não é. Aquele modelo, ele é falso. Ele é falso. Pega essa ideia, né? E aí, você fica criando parâmetros de belezas que não são compatíveis com a nossa realidade. Certo? Mesma coisa um pastor que tenta ostentar bens para dizer, para servir de modelo, ó, tá vendo como eu sou abençoado? Né? Seja você também. Então, assim, isso é uma aberração, porque as igrejas elas estão se perdendo nisso, porque a igreja está perdendo a função, a igreja local, de reino, né? A visão de reino, de avançar em missões, em colocar, né, as finanças da igreja, orar a Deus pedindo misericórdia e sabedoria para aplicar as finanças da igreja com sabedoria e responsabilidade, né? Sim, tem um pastor